Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Carlos Henrique. Amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos comigo e com o timaço de Carlos Batista a partir de agora no seu rádio. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. O Conselho Deliberativo do Guarani aprovou o aval para a constituição da SAF, após análise e atualização do Estatuto Social. Assunto agora será encaminhado para a votação dos associados, etapa decisiva para definir se o clube seguirá com os trâmites de mudança no modelo de gestão. De olho na próxima temporada, Bugre traça plano para aumentar a média de idade do elenco. Marcelo Fernandes deixa futuro na Ponte em aberto. Contrato termina no final desta temporada e técnico vai aguardar eleição do clube antes de decidir a sua permanência. Com o gol marcado na final, Toró termina a Série C na artilharia da competição ao lado de Iago Teles do Londrina, conquistando ou título conquistado, acaba garantindo a Ponte na terceira fase da Copa do Brasil. Para clubes da Série B, a premiação desta fase é de R$ 2.315.000. Red Bull Bragantino anuncia a demissão do técnico Fernando Seabra. O treinador estava há um ano no clube e deixa comando da equipe após derrota para o Vasco. Por enquanto, Massa Bruta será dirigido pelo interino Anderson Marques. Primeiro finalista da Copa Sul-Americana será definido nesta terça. Após empate em 1-1 no Equador, Atlético Mineiro e Independiente del Valle se enfrentam hoje às 21h30 na Arena MRV. Neymar faz testes físicos e mira retorno ao Santos na reta final do Brasileirão. Camisa 10 do Peixe foi ao CT Rei Pelé nesta segunda, dia de folga do elenco. 971021493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a semifinal da Copa Sul-Americana hoje à noite, 9h30. A bola rola na Arena MRV em Belo Horizonte, tem Atlético Mineiro e Del Valle. É o jogo da volta da competição semifinal. Na ida, Dudu marcou o gol de empate para o Galo aos 46 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o time mineiro precisa apenas de uma vitória para chegar à decisão. Já o Del Valle busca chegar à final e se tornar o maior campeão da história da Sul-Americana. O time equatoriano tem 2 títulos. O provável Galo: Everson, Vitor Hugo, Juan e Júnior Alonso, Guilherme Arana, Igor Gomes, Alan Franco e Bernard, Dudu, Rony e Ruki. O provável Del Valle de Guido Avilar, Fernandes, Carabarral, Chunqui e Cortez, Mendes, Jordial, Civar e Sornosa,
Caguá, Rodrigues e Spinelli, Javier Rabanal, comando Del Valle. O técnico do Galo é o Sampaoli. Apita o jogo Esteban Ostoiti, do Uruguai. Christian Ferreira, do Uruguai, vai ser o árbitro de vídeo. 9h30 da noite, hoje a bola rola. Tem Atlético Mineiro e Del Valle valendo vaga na decisão da Copa Sul-Americana. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, vamos atender aqui os nossos ouvintes. Muito bem. Wilson de Márcio, você escreveu um texto muito grande, meu irmão. Não dá para ler, cara. Por respeito a você, eu vou ler a parte final. O que mais importa é o amor pelo clube e cá entre nós não há troféus ou taças que consigam ser maiores do que esse amor, tá bom? Mas esse texto aqui tá muito grande, me perdoe, tá bom? Um grande abraço para você. E os salários dos jogadores da Ponte foram pagos? É sobre a eleição para presidente. Alguma notícia? Aurélio de Paulínia. Nem de uma coisa, tampouco da outra. Não sei se está pago o salário. E sobre eleições, eu acho que nos próximos dias a gente vai começar a mexer, né? Para saber efetivamente o que pode ser no futuro, né? E os salários dos jogadores da Ponte que eu já li. Parará. Que mandando um abraço para toda a equipe. Muito obrigado. Essa SAF do Guarani é muito estranha. Paulo Sérgio. Eu não sei se ela é estranha. Mas se eu sou o Guarani, eu tomo muito cuidado na elaboração dessa venda e desse contrato. Porque... Vejam, o Guarani não tem mais patrimônio, correto? O Guarani, ele em vendendo para o mesmo dono do imóvel, do estádio, do CT, a proposta é ele ser desobrigado a construir um novo CT e um novo estádio para o Guarani. Eu não abriria mão disso. Sabe por quê? Porque uma vez dono, ele pode comprar do Guarani e daqui a um ano fazer como o Ronaldo fez lá em Minas Gerais, vender para o Pedrinho. Lá no caso do Cruzeiro, deu sorte efetivamente, ninguém compra ninguém gasta dinheiro com uma compra se não tem uma intenção também esportiva. Não é? O que me preocupa é que essa intenção, entre aspas, o objetivo ou o planejamento, não combinem com a torcida bugrina, com o que eles pensam para o futuro do clube. Então tem que tomar muito cuidado para não fazer besteira. Negócio no afogadilho. Se a gente não transformar em SAF, não conseguimos montar time, não é bom. Não é bom fazer desse jeito. Com calma, o negócio, teoricamente, pode ser melhor. É isso que eu penso. Bom dia, amigo CH. Não tenho palavras. Estou arrepiado até agora. Estamos tomando uma aqui no Sr. Roberto. Carlão, que está aqui, está triste porque é Londrina. Manda um abraço para o Carlão aí, mas o Londrina fez uma grande campanha e pode ter certeza, Xará, pode ter orgulho do Londrina porque fez um grande campeonato. Agora, hoje é terça? Que horas são agora, Leandro? Batata, você já tá bebendo, cara? Meu Deus do céu. Se beber, não dirija. Ponte campeã brasileira do século XXI. Quero ver o Fumagalli e o Neto dizer agora Toninho de Sumaré. Tá bom. É que eu não ia nem ler isso aí, mas escapou. Me perdoe. O título da Ponte serve de lição para a diretoria do Guarani. Mandou o treinador embora, trouxe novos jogadores para um técnico que não correspondeu. E se tivesse trazido jogadores que trouxe e ficado com o técnico, será que não seria melhor?
ou não seria bem sucedido no final? Não dá para saber, Edmilson. Isso aí a gente projeta, mas certeza absoluta a gente não tem. Já tem algo definido para a entrega do troféu para a Macaquinha campeã? Parabéns, equipe Band, pela cobertura desse ano. Valnei Matheus. Olha, não tem. A gente está buscando informações, mas depende da CBF. Quem, como eu, vibrou com a conquista da nossa macaca querida, tem que estar consciente de que 70% desse elenco campeão vai embora. Peças como goleiros, zagueiros, Elvis e mais alguns atacantes, agora valorizados certamente, terão mercado. O treinador, se bobear, ainda vai dirigir alguma equipe da Série A ou Série B. Paulo Neves. Pode acontecer. Felipe Ramos perguntando se eu acho que a Magnum vai comprar ou tem interesse em comprar a SAF do Guarani. Tem interesse. Agora, se vai comprar é uma outra conversa. É um outro capítulo. A verdade sobre SAFs, elas são as novas hamburguerias gourmet e paleterias mexicanas. Mas ainda existe paleteria mexicana? Existe. A moda chega, todo mundo quer abrir uma. Depois que passa, 90% quebram. E só 10% consegue se manter. Grande abraço, amigo, é o Thiago Barba. Eu não acho que SAF é a solução para os problemas de um clube de futebol. Só que se ela for bem feita, né, ela pode ser a solução. Mas não é fácil encontrar no mercado um cliente que possa adquirir da maneira que você precisa. Por isso que eu falo do afogadilho, na pressão, na necessidade de ter que virar SAF. Eu tenho muita preocupação com isso. Olha, tão importante que a atitude dos jogadores foi o apoio de cada familiar desses jogadores. Imagina só você treinar, chega em casa e a esposa reclamando de falta de dinheiro. Então, foi um todo na importância. É verdade, Renato. Verdade, cara. Verdade. Ô, Valnei, muito obrigado, cara. Você é muito gentil sempre com a gente aqui, tá bom? Não precisa agradecer, não. Qual a participação do Alberto Valentim no título da Ponte? Pequena, viu, Luiz Fernando? Pequena, mas tem, né? Ele iniciou o trabalho e... Vamos em frente. Agora o Batata aqui tá se justificando que é feriado hoje e foi ontem em Rio Preto. Tá bom, Batata. Então aproveite o feriado. 11h44 em Campinas. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Oi, CH. Ontem reunião importante no estádio Brinco de Ouro da Princesa, até porque o Conselho Deliberativo do Guarani vai levar para os sócios a votação do planejamento de SAF, né? Foi um passo importante que o Guarani deu para se transformar em sociedade anônima do futebol. Esse Conselho Deliberativo ontem à noite aprovou um aval da constituição da SAF depois de uma análise somente do Conselho. Agora os sócios, na próxima reunião, que ainda vai ser marcada pelo presidente do Conselho, Marcelo Dias, os sócios vão votar se o Guarani vira SAF ou não. Muito provavelmente vai virar SAF, mas ainda não há uma data para essa próxima reunião. Marcelo Dias, inclusive, vai conversar com a gente no Esporte em Debate hoje a partir das 5 da tarde aqui na Rádio Bandeirantes. O que ele me disse hoje? Ainda não temos data para a reunião dos sócios sobre esse assunto, no caso a SAF, para aprovação. Temos diversas outras demandas, no caso, que ele precisa agendar, como eleitoral e assembleia de planejamento do futebol, que serão 2 reuniões importantes também. Aí ele disse o seguinte: tentarei ajustar o cronograma geral de reuniões nos próximos dias. Então, nos próximos dias a gente vai saber quando será a reunião dos sócios do Guarani
para aprovação da SAF, que deve acontecer, depois vai ter mais uma reunião para apresentação das propostas. Essa reunião deve acontecer da apresentação das propostas somente no início do ano que vem. Falando de planejamento, né, a gente vai ouvir um trechinho do Farney Coelho, que ele disse na última entrevista, o executivo de futebol do Guarani, a respeito desse monitoramento que está sendo feito com mais de 200 atletas nesse momento, pensando na temporada do ano que vem. Fazendo muito isso nessas últimas semanas, e aí sim para o próximo passo, já com monitoramento, já com esses jogadores, com esse banco de dados, aí sim nós começarmos, quando definir Série B, quando definir Série A, alguns campeonatos internacionais, a gente poder começar a fechar, né, fazer os pré-contratos e poder trazer realmente jogadores para poder fazer um anúncio. Nesse primeiro momento é muito mais monitoramento mesmo, sabe? É dizer para os caras, ó, a gente não fecha com ninguém sem falar sem ouvir a proposta do Guarani, o Guarani tem interesse em ti. O Farney está viajando. Ele deve estar em clubes do sul do país na próxima semana, como Internacional, como Atlético Paranaense, fazendo algumas visitas. Até porque o Guarani pode emprestar jogadores de clubes que estão em divisões acima do Guarani, ou seja, atletas que não estarão sendo utilizados na próxima temporada, até mesmo com clubes pagando boa parte dos salários. Isso é importante para o Guarani começar a planejar o ano que vem. Valeu, CH! Valeu, Breno. Valeu. E continua repercutindo aqui a história da SAF. O Edson Elias, que sempre coloca aqui com bastante inteligência e pertinência. Bom dia. SAF não é uma solução milagrosa. A adesão à SAF não garante o sucesso automático. É verdade. É preciso planejamento e uma gestão eficiente para que todo o modelo seja sustentável a longo prazo. Dito isso, requer o afastamento de muita gente que só atrapalha o clube. Concordo 100% com você. Agora, existem exemplos bons. O Bahia, por exemplo, é um exemplo bom. Só que aí não dá nem para comparar, né, o investimento. Não é? Então, que a torcida tem que ter ciência que uma vez o clube vendido em 90%, o Guarani, pessoas... não. O que aconteceu no Vasco, a briga jurídica, ela só foi possível no Vasco porque os donos da 777 foram acusados e presos nos Estados Unidos. Aí a justiça brasileira deu ganho de causa pro Vasco, né? Para retomar o clube. Então, é muito complicada essa história. Vou repetir o que eu penso. Por tudo aquilo que eu já vi e estudei. Não é, como disse o Edson Elias, não é uma solução milagrosa. O Guarani tem que tomar muito cuidado com isso. CH, mas esse Graziano não é proprietário do São Bernardo? Não é proibido ter duas SAFs? Sim, Paulo Elias, é proibido. É proibido. Dizem que ele negociou, está terminando de negociar o São Bernardo. Dizem, tá? Mas de fato a gente não sabe efetivamente o que está acontecendo. Tá bom? Um abraço para o Carlos Matozinho e por aí vai. Em Campinas, 11h49, agora. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala, CH. Ponte Preta foi campeã da Série C. Teve também o artilheiro da competição, o Toró, com 8 gols marcados ao lado do Iago Teles, atacante do Londrina. Foi artilheiro pela Macaca. A última vez que a Ponte Preta tinha um representante entre os maiores goleadores de um campeonato nacional foi lá em 2016. Naquela oportunidade a Ponte ainda disputava a Série A do Brasileirão. O William Potker marcou 14 gols, se igualando ao Fred e também ao Diego Souza. Desde então a Ponte Preta não tinha um artilheiro no Campeonato Brasileiro. E ontem o Toró participou do nosso programa Na Tela da Band, Os Donos da Bola, e ele fala justamente sobre essa artilharia na Série C do Campeonato Brasileiro. Breno, para mim a artilharia eu sabia que
eu trabalhando forte, me dedicando. Eu sabia que eu ia alcançar, chegar no Iago. Até no primeiro jogo lá ele falou comigo, né? Não vai fazer gol pra não empatar comigo ou passar de mim. Espertão, hein? Só que eu tava com a cabeça bem tranquila. Só ele combinar com o goleiro dele, né? Não é isso? Só que eu tava com a cabeça bem tranquila em relação à artilharia, em relação a tudo, né? O título, porque tipo assim, foi que nem eu falei, eu acho que tipo, pra mim, se fosse pra eu escolher a artilharia ou o título, pela grandeza eu escolheria o título, mas graças a Deus também tendo os dois é muito melhor, né? É muito melhor também pra coroar o ano aí com chave de ouro. Foi um ano muito bom pra mim. E essa que foi a temporada mais artilheira do camisa 17 da Ponte Preta. Desde que foi revelado pelo São Paulo lá em 2019, o Toró nunca havia marcado mais de 6 gols em apenas uma temporada. O Toró, que tem contrato até o final de outubro, o contrato dele com a Ponte Preta de empréstimo. Lembrando que ele pertence ao Botafogo de Ribeirão Preto. O contrato dele termina nesta sexta-feira, dia 31 de outubro. E ontem também, nos Donos da Bola, o Toró sinalizou o desejo de permanecer na Ponte Preta, mas ainda falou que vai conversar com seus empresários para decidir o seu futuro para a próxima temporada. Valeu, Pedro, valeu. Bom, eu não vou conseguir ler tudo, agora é o bloco do Guarani, à tarde o Batista vai ler, porque está repercutindo muito a história de SAF aqui do Guarani. Muito, muito mesmo. E eu quero agradecer todo mundo pelas mensagens, todos os dias. Graças a Deus eu não dou conta de ler todas. Mas eu agradeço do fundo do meu coração, falo em nome do Batista também. E sobre a ponte, eu recebi aqui pelo menos umas 10 perguntas. Pagou os salários? Você veja como que é. Eu até sugeri ontem, né, para a nossa produção, que ouvisse o Brigatti, porque ele concedeu uma entrevista ao Futebol Interior e disse que 90% dos salários atrasados já tinham sido pagos. E automaticamente os jogadores colocaram nas suas redes sociais dizendo uma outra coisa completamente diferente. Eu queria muito entrevistar o Brigatti para ele poder falar realmente qual é o boi na linha aí, o que está acontecendo. O que realmente, qual é a verdade, não é? Porque nós recebemos aqui ontem o Toró e o Pacheco. Eles confirmaram o que escreveram, que não receberam 90% daquilo que a ponte tem para pagar para eles. Então, e o Brigatti eu tenho o maior respeito e amizade com ele. Sujeito sério, competente, sério. Eu tenho respeito por ele. E queria entender um pouco mais, né? Se de repente foi mal interpretado, enfim. Edivalmir, é muito longo aqui, velho. Eu queria te dar atenção, mas agora nesse horário eu não consigo. Paulo Neves. Meu Deus, quanta ingenuidade. Graziano já disse anteriormente que se arrependeu da compra do estádio. Agora ele quer tomar conta do todo sem obrigação da construção da arena. Mais na cara do que isso, Paulo Neves, eu não conheço as intenções do Graziano, mas ele aqui, nesse estúdio, ele chorou aqui. E uma pergunta que nós fizemos, o Arnaldo estava aqui inclusive, ele disse claramente que tinha se arrependido. Pode ter mudado de opinião. Então, não é que não dá para fazer negócio com ele, mas dessa maneira, né? Então, eu quero que seja bom para todo mundo. Também não adianta ser só bom para o Guarani, tem que ser bom para quem compra, porque senão o negócio não vira, é via de mão dupla, vai e volta, tem que ser bom para os dois. Então é isso que eu desejo para todos os envolvidos. 11h55 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já, 0800 100 0102.
Já sabe da novidade Desktop? Com o novo plano de celular, você escolhe entre 15 ou 20 gigas para navegar, ter acesso ilimitado ao WhatsApp e ao Waze e ainda faz ligações à vontade para todo o Brasil. Tudo isso a partir de apenas R$ 39,99 por mês. E você ainda retira seu chip grátis em uma das lojas Desktop. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando aqui na Rádio Bandeirantes com Em Dia com a Bola para destacar a Copa Sul-Americana. Hoje vamos conhecer o primeiro finalista da competição. Logo mais 9h30 na Arena MRV. A bola rola para Atlético Mineiro Independente Del Valle no Equador. O primeiro jogo foi 1-1. Novo empate leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer chega à final da competição que será realizada em novembro. Na outra semifinal, jogam Lanús e Universidade de Chile. O primeiro jogo foi 2-2 no Chile, o jogo da volta, portanto, na quinta-feira, em solo argentino. Destacando, claro, a Copa Libertadores da América. Amanhã, o segundo jogo entre Racing e Flamengo, 9h30 da noite, lá no El Cilindro, em Avejaneda, na Argentina. O primeiro jogo foi 1-0 para o Flamengo. E na quinta-feira, tem Palmeiras e LDU, 9h30 da noite, no Allianz Parque. No primeiro jogo, vitória do time equatoriano pelo placar de 3-0. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, amanhã vamos ter um jogo válido ainda pelo primeiro turno da competição. 7 da noite no Maracanã, tem Fluminense e Ceará. A rodada regular começa no sábado, dia 1º, com Santos e Fortaleza. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, destacando a competição na sua 34ª rodada. Ontem a Chapecoense venceu o Operário por 2-0 e o Atlético Paranaense venceu o Amazonas por 2-0. Finalizada a 34ª rodada da Série B. A Ponte de olho, afinal de contas a Macaca o ano que vem vai disputar esta competição. Coritiba 60 pontos, Chapecoense 57, Remo 57, Remo de Guto Ferreira e o Goiás o quarto colocado com 55. 55 também para o Novo Horizontino, que é o quinto, 54 para o Criciúma, sexto. O Atlético Paranense subiu para a 7ª posição com 53 e o Ceará o CRB ainda briga, é o oitavo com 51. Na zona do rebaixamento, Botafogo 35, Volta Redonda 34, Amazonas 32 e o Paysandu praticamente rebaixado para a Série C, é o lanterna com apenas 27 pontos. A 35ª rodada começa na sexta-feira com o líder Coritiba encarando o CRB. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes.